O ano de 94 no Brasil e no mundo. Enquanto o Brasil estava passando por um dos melhores e piores anos da sua história, ao mesmo tempo, do outro lado do mundo, tinha uma empresa que não sabia ainda, mas ia revolucionar o mundo dos videogames. Então, galera, vamos falar um pouquinho do ano de 1994. Eu não lembro muito bem, eu só tinha 4 anos de idade, mas assim, no futebol, a gente estava num jejum de Copa do Mundo desde 1970. E tava assim, desacreditado. E não adianta você que é mais velho falar aí hoje que falou, não, eu já sabia, a seleção ia ser campeã, porque todo mundo sabe que o Brasil inteiro estava desacreditado com o futebol, a gente estava no maior jejum da história. Então a gente não foi para a Copa do Mundo já com grandes expectativas. E pior que isso, galera, em 94, o Brasil perdeu um dos seus maiores ícones mundiais. Foi, infelizmente, a gente perdeu o Ayrton Senna. E para quem acompanha a Fórmula 1, que naquela época era praticamente o Brasil inteiro, eu tenho certeza que nunca na história o Brasil foi tão forte na Fórmula 1 que nem na época do Ayrton Senna. Esse foi um baque muito grande. E ao mesmo tempo de tudo isso, lá no Japão, galera, a Sony estava planejando o seu primeiro PlayStation. E o que isso tem a ver uma coisa com a outra? Calma que a gente vai chegar lá. Vamos começar pela Copa. Galera, quem não lembra do grito do Galvão? É tetra! É tetra! É tetra! É tetra! É tetra! Pô, isso aí tá marcado na história. E depois de 20 e poucos anos sem ganhar uma Copa do Mundo, também ficou marcado para a história. Foi quase como uma, como é que eu posso dizer? Uma compensação. Foi quase como uma compensação para todos os brasileiros. Com a morte do Ayrton Senna, tava todo mundo mais desiludido ainda. Então, a gente pega aqui uma geração que nunca tinha visto o Brasil ganhar a Copa e que perde o seu maior ídolo no mundo do esporte, que foi o grande Ayrton Senna. Enquanto tudo isso acontecia, a Sony, lá no Japão, tinha formado uma parceria com a Nintendo. Eu não sei se vocês sabem dessa história, e se quiserem eu trago a história completa pra você, mas o que aconteceu? Galera, a Nintendo queria criar um videogame com CD, e eles chamaram a Sony para tentar desenvolver esse videogame. E era o PlayStation Nintendo, ou Nintendo PlayStation. Só que o Play e o Station era separado, tá? Não igual o videogame hoje da Sony. E assim como a gente não acreditava que o Brasil podia ganhar a Copa do Mundo de 94, galera, a indústria de videogame também não acreditava que a Sony ia fazer sucesso. Eram praticamente dois azarões, se é que a gente pode chamar assim. E já falei, não adianta falar que você já sabia, que todo mundo acreditava, que a seleção brasileira era muito forte. Era forte, tá? Eu acredito até que as pessoas dos outros países acreditavam que a gente podia ganhar mais que a gente. Mas vamos colocar dessa forma. Era uma seleção desacreditada pelo seu próprio povo e era uma indústria que não acreditava nessa empresa que estava querendo entrar no mercado agora. E falando um pouquinho dessa história da Sony com a Nintendo, só um resumo bem rápido, tá? Como eu disse, se vocês quiserem eu faço um vídeo completo sobre isso. Mas a história diz que a Nintendo fecha com a Sony num dia, e no outro dia ela sobe no palco, e sem nem avisar a Sony, ela pega e fala que a parceria é com a Philips, e não com a Sony. Então pegou, inclusive, a própria Sony de surpresa. E galera, dessa treta entre a Nintendo e a Sony, ainda saiu mais coisa. Saiu mais coisa assim, entre aspas, tá? Existe um protótipo, pelo menos um que se tem notícia, do PlayStation, tá? Nintendo Sony, que em 2020... foi vendido aproximadamente por $360 mil. Mas era só o protótipo. Eu acho que ele funciona, se eu não me engano, pelas pesquisas que eu fiz. Mas eu não deve ter jogo pra ele. Não sei se roda jogo de Play 1, provavelmente não. E, inclusive, se alguém tiver um e tiver interesse em vender, tá? Eu tô querendo um pra minha coleção. E a Sony era muito conhecida por TV, aparelho de som, eletrodoméstico, essas coisas assim. Sempre foi muito forte nessa área. E ela podia simplesmente ter olhado e falado, quer saber? Vou abandonar esse projeto. Eu não entendo de videogame mesmo, né? Que se lasque. Mas ela não fez isso. E o que ela fez? Ela criou o seu próprio videogame. E não foi qualquer videogame, tá, galera? E se a gente parar pra pensar, é engraçado. Porque se a Nintendo não tivesse traído a Sony, a gente não teria o PlayStation, que hoje é líder de mercado no mundo inteiro em questão de vendas de console. Ah, Danilo, mas e o Switch? Tá, galera, eu tô falando aqui de console
de mesa mesmo, o Switch é um híbrido, mesa, portátil, é outro público, outra coisa, eu amo o Switch, eu amo a Nintendo, mas no segmento só de videogame de mesa ali, num jeito mais tradicional de se jogar, a Sony realmente lidera o mercado, pelo menos na minha opinião, tá? E a opinião é minha. E é engraçado a gente pensar que como nasce o PlayStation em relação a isso. E o que fez o PlayStation ter tanto sucesso? A biblioteca, com certeza, mas eu acredito também que a revolução dos CDs. Para vocês entenderem, um cartucho, ele tem um espaço muito limitado, comparado, óbvio, a um CD. E isso proporcionou para a Sony, principalmente, a revolução dos jogos em 3D. Ah, mas não existia antes, tal. Galera, até existia alguns jogos ali em 3D antes do PlayStation, mas o que a PlayStation fez foi revolucionário. O que a Sony fez foi revolucionário. Então imagina, enquanto aqui a gente passa aquele jejum, comemora o Tetra, a gente é tetracampeão do mundo, surge o PlayStation 1. E com ele surge grandes franquias de muito sucesso, tá? Surge Metal Gear Solid, Resident Evil fica muito famoso no Play 1. Ah, mas o Resident Evil não foi lançado pro PlayStation. Galera, eu sei. Inclusive, se vocês quiserem, eu trago a história pra vocês também. Resident Evil, nas antigas, era praticamente exclusivo da Nintendo. Se eu não me engano, do GameCube. Mas ele se populariza e muito no videogame da Sony, no PlayStation. E por que isso era possível? Como eu disse, por causa dos CDs, você podia desenvolver uma história maior. Galera, vocês têm noção? Com o CD, você podia pôr cutscene, com dublagem. Não era só uma escrita contando a historinha, que nem era em alguns videogames antigamente, mas você tinha algo mais cinematográfico, algo que hoje é impensável não ter. A gente tem jogos aí que flopam, por exemplo, eu não vou lembrar o nome do jogo, galera, mas tá aquele de batalha da PlayStation, tipo a Nintendo faz, com seus personagens principais um contra o outro, e uma das maiores críticas desse jogo é que as cutscenes eram imagens estáticas. Ninguém aceita mais isso. E quem começou tudo isso lá atrás, em certo ponto, foi a Sony, foi o PlayStation. Foi uma das grandes revoluções que esse videogame trouxe pra dentro da casa das pessoas. Foi exatamente nessa época que os videogames pararam de ser considerados tanto como um brinquedo e se tornaram mais um centro de entretenimento, inclusive para adultos. Acabou aquela história de que videogame era coisa para criança. Tá muito marmanjo aí da nossa idade barbudo querendo um PlayStation em casa. E a nossa geração cresceu com isso. Do mesmo jeito que quem era criança, pré-adolescente ou adolescente lá em 94, lembra exatamente onde estava quando o Brasil foi campeão do mundo. Todos se lembram das locadoras que frequentava para jogar o Play 1, do memory card, ainda mais quando acabava o espaço, das revistas para você saber como avançar num jogo, de você trocar jogo com o teu amigo, do famoso 3x10. No Play 1 já tinha, tá, galera? Eu só fui pegar um jogo original de Play 1 na minha vida depois de adulto. Quem não lembra também dos truques escritos, os famosos cheats, que seu amigo pegava numa revista, ou do amigo dele, escrevia pra você na escola e te passava, da galera reunida na sala, dos primeiros jogos de futebol realmente impactantes da geração, todo mundo sentado, simulando uma Copa do Mundo, um campeonato de time, de toda essa nostalgia. PlayStation 1, galera, traz a mesma sensação que a Copa de 94 traz pra nós, de saudade, de algo que a gente queria viver de novo, que hoje a gente olha pra trás e literalmente pensa, caralho, bons tempos, hein? Sabe? É uma sensação gostosa. E tudo isso interligado. A gente cresceu com o PlayStation 1, a minha geração pelo menos. E a gente cresceu com o Tetra, porque o Brasil só foi ser campeão de novo lá em 2002. E eu vou fazer um vídeo sobre isso também. Mas a gente cresceu ouvindo sobre a seleção, sobre o Tetra, sobre o sentimento do Brasil campeão da Copa do Mundo depois de tantos anos. E também cresceu com o PlayStation 1. PlayStation 1 foi um dos videogames mais vendidos na história. Se você não teve um PlayStation 1 e é dessa época, você tinha um amigo que tinha, você tinha um primo que tinha um vizinho que tinha. Todo mundo conhecia alguém que tinha um PlayStation 1. Então, assim como o futebol voltou literalmente para dentro das casas dos brasileiros, a Sony, com seu videogame, também entrou na casa dos brasileiros. E para mim, os dois viraram paixão nacional. E o mais incrível de tudo isso, galera, é pensar que o ano de 94 foi tão importante não só pro Brasil, mas pro mundo. No Brasil, a gente tem a quebra do jejum da Copa do Mundo. No mundo, a gente tem a perca de um dos maiores corredores que já existiu em toda a humanidade, de que um dia vai existir, que foi o Ayrton Senna. A gente tem o lançamento que revolucionou o mundo dos jogos, de uma empresa que nem
trabalhava com isso. Se a gente parar pra pensar, principalmente falando aqui, ó, Brasil, o ano de 94, pra quem ama a indústria de videogames, e até pra quem ama futebol, ou pra quem ama Fórmula 1, para quem ama esporte num todo, foi um dos anos mais importantes da nossa história. Foi um dos anos aonde a gente perde nossa principal referência em esporte da época, mas ao mesmo tempo a gente quebra um jejum histórico sem ganhar a Copa do Mundo e ainda lançam, criado um dos maiores videogames de toda a história. O ano de 94 marcou o Brasil de muita sorte. E me marcou porque é a primeira Copa do Mundo que eu lembro. Eu tinha 4 anos apenas. Mas eu lembro de eu indo pro centro com os meus pais de carro, a galera buzinando na avenida da cidade, comemorando que o Brasil tinha sido tetra. Eu lembro da felicidade que todo mundo tava. E eu vou ser sincero, eu não lembro exatamente do PlayStation 1, mas os anos seguintes foi o console que fez parte da minha vida. Eu tive um Super Nintendo quando eu era muito novo e um Atari. Meu pai me deu, né, quando eu tinha, acho que menos de 1 ano de idade. Meu pai me deu esse Atari. Não lembro nem como é que era. Nunca vi, nunca joguei nele. Mas o PlayStation 1 foi realmente o videogame que marcou minha infância. Foi muito pra frente de 94, né, até porque naquela época era muito caro. Mas o console em si marcou minha infância, o início da minha pré-adolescência, antes de eu ter um Play 2. E pra muitos brasileiros foi assim. A gente não jogou PlayStation 1 em 94, mas a história dele começou em 94. Assim como a história do Brasil mudou em 94. Mas e pra você? O ano de 94 foi tão importante assim? O tetra do Brasil ainda tá gravado da sua mente? Você lembra onde é que você tava quando o Brasil ganhou o tetra? Você lembra quando você jogou o Play 1 pela primeira vez? Deixa aqui nos comentários pra mim. Então é isso, galera. Não esquece de se inscrever, curte, compartilha aí com teu amigo apaixonado por futebol esse vídeo, manda pra todo mundo, faz tudo o que tem que fazer, ativa o sininho aí pra receber os vídeos novos. Um abraço e é nóis!